tudo que é falado no culto é direcionado pelo Espírito. Toda vez que eu subo ao altar, eu tremo e estremeço diante dele, porque eu sei que todo sermão que eu pregar, eu posso ser condenado por ele. Eu posso ser condenado, a minha alma ser lançada no inferno pelo que eu pregar para vocês. Por isso que eu tenho que ter cuidado nas palavras que vão proceder da minha boca. Eu sei que o Espírito Santo vai falar por mim nessa noite. Eu sei que através dele, ele vai entregar o sermão para você necessário para a libertação da sua alma. Você tem que compreender que toda palavra que procede da boca do homem de Deus, tudo vem de quem? Do Espírito Santo, do próprio Deus. Eu estava lendo hoje na Palavra da Verdade, meu amigo, se a gente olhar pela palavra mesmo, pelo que está escrito, cuidado para não tropeçar os seus pés, cuidado para não resvalar. O problema é que muita gente brinca de evangelho ainda, meu Deus. Aonde que a gente vai parar com essas pessoas? E o problema de tudo é que a Bíblia diz que eu vou ter que dar cabo das almas de vocês. Eu, pastor Mike, vou ter que dar cabo da alma de cada um que está aqui dentro. É de se preocupar, não é? Então eu tenho que ter cuidado no que eu vou pregar para vocês, porque eu sei que se você perder a sua alma, sua salvação, meu amigo, o próprio Deus no dia do juízo vai falar assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Por que aconteceu? Ó Deus, eu preguei, não quis ouvir. Eu preguei da maneira que o Senhor falou, mas não quis ouvir, achou um sermão muito duro. Talvez ouvia, mas lá fora era outra pessoa. Talvez até na hora do culto dava glória a Deus, ou arrepiava na hora, mas lá fora, meu Deus, não sei, eu não posso olhar lá fora. O cristão de fato e de verdade, ele tem temor e tremor pela palavra de Deus. Como a gente sempre fala, o problema é que o diabo, muitas das vezes, tem mais testemunho de cristão do que muitos cristãos na igreja. O diabo, quando vê a face de Cristo, ou o resplendor da imagem de Cristo, ele cai de joelho, ele tem temor e tremor. Por isso que Tiago falava: você crê em Deus, você está fazendo muito bem, você faz bem, mas não é o suficiente, porque o diabo crê, e além de tudo ele estremece diante de Deus. Estremece. Quando a Bíblia diz estremecer, meu amigo, você não imagina o que é estremecer diante da face de Deus. Você não sabe o que é chegar num culto e você apresentar um culto saudável a Deus, você apresentar um culto cristocêntrico a Deus, você apresentar um culto saudável a Ele, um culto racional. Por isso que Paulo rogava ao povo dos romanos: rogo-vos pela compaixão de Deus. Ele está falando: pessoal, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês que vocês apresentam a Deus um culto racional, não um culto mecânico. Vocês venham aqui, vocês sentam na cadeira e a palavra que é pregada entra de momento dentro de vocês e vocês saem daqui materializado em homem. Parece que a palavra não firmou dentro de vocês a vida eterna. Se é pela palavra que nós temos vida eterna, se é a palavra que traz vida ao homem morto, como a gente sempre fala, meu Deus, não adianta a gente chegar aqui e se fazer de cristão lá fora, achar porque o pastor não vê, porque os obreiros, meu amigo, cuidado, esse vai ser o pior dos castigos, o pecado oculto. Não adianta esconder de mim. Aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, os olhos dele estão sobre vocês, está sobre cada um. Quando você tenta esconder de um obreiro, de um pastor, e você faz escondido, é como se você cresce no pastor e não cresce em Deus, porque é o olho dele que está sobre vocês. Eu não estou 24 horas com vocês, mas eu ensino a palavra, eu instruo o bom cristão na verdade. Falo para vocês que cristão é lá fora, não é aqui dentro. Eu tenho nojo desse mecanismo da igreja religiosa, de chegar domingo dentro da igreja, o pastor no altar e depois todo mundo vai para casa como se nada tivesse acontecido, meu Deus, como se nada tivesse acontecido. O cristão de hoje em dia virou um cristão carnal. A ida à igreja para ele já virou algo tá ali, ele vai todo domingo, mas virou algo fictício para ele está indo para a igreja todo domingo, ele ouve a palavra que o pastor prega, ele até ora na frente do culto, mas meu amigo, se Cristo pudesse te vomitar da boca dele, ele te vomitaria, porque não é quente e nem frio, é esmorno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
vomitar-te-ei da minha boca. Hã? Eu sei que Cristo tem vomitado gente aqui dentro há muito tempo já. Há muito tempo Cristo tem vomitado, porque a pessoa na igreja, ela falta só criar asa nas costas, mas lá fora ela se compara ao próprio diabo. Pastor, o que é isso? Jesus falou assim, aqui tem 12, no meio desses 12, um é quem? Não se passem pelo que o pastor prega, o pastor te dá a base bíblica. Aqui tem 12, mas um é o diabo. João Batista mesmo falava, raça de víbora, vocês têm o pai o diabo? Por acaso o diabo é o pai de vocês? Pelas obras que vocês fazem, vocês atam fardo pesado e colocam nas costas dos outros, vocês não entram e impeçam que os outros entram também. Infelizmente a igreja evangélica é assim, religiosa. O cristianismo de hoje em dia criou homens e mulheres mecanizados numa palavra rala, trazendo as pessoas para a igreja, fazem de Cristo um garçom. Eu vou pedir para ele o que eu preciso, depois eu vou para casa e bebo do meu pecado como eu bebo água. Depois eu vou para casa, abro minha geladeira espiritual e pego todos os meus pecados de estimação, e que Deus não me enche o saco por isso, e que Deus não fique torrando a minha paciência por isso, porque eu já estou na igreja, eu já estou ajudando com as minhas ofertas. Meu amigo, Ele não está nem aí para as suas ofertas, Ele não mendiga as suas orações, Ele não mendiga o seu jejum. É você que tem que sair da sua casa e chegar aqui e pedir misericórdia para Deus, porque é você que precisa dEle todos os dias. A palavra mesmo fala que a causa do homem não ser destruído é a misericórdia do Senhor, e a misericórdia dEle. Hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. E até quando o homem vai blasfemar contra Ele? E até quando o homem vai brincar com Cristo, meu Deus? Até quando o homem vai trocar Cristo por nada nesse mundo? Até quando? Você não faz essa pergunta para você mesmo? Até quando eu vou ficar trocando o meu Cristo pelos pecados de estimação que eu tenho cometido? Mesmo que ninguém olhe. Meu amigo, agora não vai acontecer nada, não se preocupe, agora não vai acontecer nada. Quer um conselho para você que peca escondido? Quer um conselho? Quer mesmo? Você que está dentro da igreja aí se faz de cristão, você que está dentro da igreja e veste uma capa ou veste uma máscara, você que está dentro da igreja e vomita a santidade, mas não é nada do que fala aqui dentro. Quer um conselho? Sai da igreja, vai para o mundo, faça o que você gosta de fazer. Se o que você gosta é ficar bebendo nos bares, fazendo coisa de... faça isso. Se você gosta, homem, de trair sua esposa, vai para um prostíbulo, para depois no último dia você ser condenado e dizer, meu Deus, eu estava na igreja, estava coisa nenhuma. Você fingia o que você não era, você mentia, você estava lá, você era um blasfemo, você transgredia a lei de Deus, porque a pior coisa que existe dentro da igreja é o cristão mentiroso, hipócrita. E a gente cansou de falar isso, que eu estou dentro de uma igreja e eu não sou nada disso que eu sou aqui dentro. E infelizmente, quando você vê a grande maioria das vezes a igreja vazia, pasmo você do que eu vou falar aqui. Eu não estou falando porque me falaram, porque terceiros me falaram. Eu não estou falando porque eu vi noticiário. Não, estou falando porque me ligaram e mandaram mensagem falando, pastor, nunca mais, eu não vou botar pé na igreja do Senhor coisa nenhuma. Por quê? Tem gente lá dentro que é pior que eu e está lá. O que eu vou falar, pessoal? O que eu vou falar para essas pessoas? Eu vou dizer que elas estão erradas? Ei, gente, só que eu falei uma coisa para essa pessoa, falei, tanto você vai ser condenada por estar fora da igreja e pecando, quanto essa pessoa dentro da igreja também vai ser condenada por estar dando um mau testemunho. Igreja é lugar de pecadores, mas que se arrependeram dos seus pecados. É isso que é a igreja. Igreja é um lugar para você perder o que está dentro de você, mas ganhar o reino dos céus. Quando a Bíblia diz falarão novas línguas, não é a língua pentecostal dos anjos que todo mundo conhece, antes da sua boca proferia maldição, palavras torpes, mas agora procede bênção. Você, esposa, não chega na sua casa e você maldiz o seu marido, não, você abençoa mesmo vendo a situação dele. Você, filho, você, filha, não amaldiçoa o seu lar, você não xinga o seu pai, a sua mãe, você é outra
pessoa, você fala novas línguas, meu Deus. Você fala novo linguajar, novo jeito de falar. Esse é o cristão nascido de novo. Esse é o cristão que nasceu de Deus. Esse é o cristão que foi regenerado e transfigurado e transformado por Ele, meu Deus. Esse é o cristão que conheceu de fato e de verdade o Cristo das Escrituras. Amém? O cristão que negou a sua vontade própria para herdar um reino que o ladrão não mina, que o ferrugem não consome. Esse é o cristão que vendeu tudo que tinha para achar o tesouro escondido e cavou, e quando achou esse tesouro ele não largou por nada. Esse é o cristão, meu Deus. A gente tem que aprender a ser cristão de fato e de verdade. Infelizmente eu bati cabeça hoje nesse escritório que você nem imagina, meu amigo, nem imagina. Eu estava aflito, eu andava nessa igreja de um lado e para o outro. Eu falei: meu pai, parece que Jeremias está encarnado dentro de mim. Parece que Jeremias, ele tem se encarnado dentro de mim, porque impossível lutar tanto por um povo que não muda, meu Deus. Impossível lutar tanto por um povo que não quer Bíblia, que não quer Deus. É que nem eu estava vendo o Charles Spurgeon falando. É que nem a gente fala na oração do domingo, meia hora antes. Meu Deus, quando que o povo vai ter prazer pela oração? Quando que o povo vai ter prazer pelo quarto de oração? Charles Spurgeon falava assim, que a reunião de oração não deveria ser chamada de reunião de oração, deveria ser chamada dos remanescentes, porque só aqueles que têm desejo pela oração de fato de verdade estão presentes. Só aqueles que têm desejo. Eu tenho certeza que se eu fazer aqui terça-feira da reunião de oração, eu posso olhar para o rosto da grande maioria aqui. Se vir 2 ou 3 pessoas é muito, porque eu olho pela quinta-feira. Só oração. Você topa? Topa, pastor. Meu amigo, eu nem vou pedir para você fazer uma aliança com Deus nessa parte, porque eu sei que você vai quebrar. Oração mata a carne, sabia disso? É isso que o homem não quer, matar a sua carne. A oração mata o desejo da carne. A oração mata o que você não quer que mate. A oração faz você conhecer a Deus. A oração faz Deus se revelar na sua vida. A oração faz você ver Deus na sua vida. A oração faz a palavra entrar e ser enxertada dentro de você. Quando você ora e você sabe que os olhos de Deus estão inclinados sobre a sua vida, meu amigo, não é a mesma oração que um homem contaminado pelo pecado. A oração do remanescente faz Deus se revelar na vida dele, e faz Deus olhar dentro dos olhos dele e falar assim: para outras pessoas eu falo por intermédio de profecia, mas por esse eu chamo ele de amigo. Eu olho face a face, eu olho para ele face a face. Eu contei aqui um dia, e eu nunca me esqueço, e eu estava contando para um amigo meu lá do Rio de Janeiro. Eu estava orando esses dias, de joelho no sofá da minha casa, e eu contei, eu achei essa reunião passada, e eu estava lá orando, e começou a me dar um medo, começou a me arrepiar, um frio na barriga. Eu levantei e estendi a minha mão para a minha casa. Eu falei: meu Deus, se tiver um demônio aqui impedindo essa oração, que esse demônio saia daqui agora, que o Senhor te repreenda, Satanás. E eu dobrei o meu joelho de novo e eu continuei orando. No outro dia eu fui para a igreja, eu estou com a minha mão na Bíblia, eu orando com a minha mão no coração. Daqui a pouco manifesta uma pessoa do meu lado, e o diabo: desgraçado, eu estava lá ontem à noite tentando impedir tua oração, mas o homem de branco estava do teu lado. Eu não estou falando isso para se engrandecer, eu estou falando que a oração faz Deus se revelar na sua vida. O problema é que a pessoa conversa com todo mundo e não conversa com Deus. O prazer dela é falar da vida dos outros, mas ela não fala de Deus. É xingar o outro, mas não fala de Deus. Ela tem tempo para falar de todo mundo, para fofocar da vida de todo mundo, mas ela não fala de Deus. Da boca dela não procede Deus, não procede Cristo, não procede aquele que salvou. Não, ela quer perder tempo falando dos outros. Vai para o seu quarto, tranca a sua porta, fala com Deus em oculto, que Ele vai te recompensar, meu amigo. A sua recompensa não é aqui, não está aqui. A sua recompensa está no seu oculto. Quando a Bíblia diz que o homem encontrou um tesouro, se ele encontrou, ele estava sozinho. Encontrou um tesouro, vendeu tudo que
que tinha para ficar somente com aquele tesouro. É o homem que encontrou Cristo e falou: dai-me Cristo, porque é tudo que eu quero. E Cristo se revela na vida dessa pessoa, e Cristo transforma ela de dentro para fora. Amém? Ela não reflete mais ela. Por isso que Paulo falava assim, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pode sentar, obreiros, por gentileza. Cristo vive em mim. Amém? Lucas 12, 49 diz assim, e eu relutei para pregar isso, meu amigo. Ah, como eu relutei. Só Deus sabe o quanto que eu relutei. Mas, como Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Lucas 12, 49. Olha o cabeçalho, o que diz: Jesus traz amor e paz à terra. Ah, não é amor e paz? Traz fogo e dissensão à terra. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Olha o que ele continua dizendo aqui. Eu vim, quem que veio? Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo, com o qual eu hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize, supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vos afirmo antes, divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Que fogo que é esse? Alguém quer falar? Tem coragem de falar que fogo que é esse aí? Que fogo que é esse que ele trouxe? Condenação. Condenação. Jesus trouxe o fogo da condenação sobre a terra. Como eu queria que já estivesse queimando. Ele fala assim: como eu queria que já estivesse pegando fogo, como eu queria que já estivesse aceso, e um ponto de interrogação. Ele veio trazer o fogo da condenação nesse mundo perverso, nesse mundo idólatra, nesse mundo pecaminoso. A condenação e o fogo da ira justa de Deus cai sobre o homem hipócrita. Como nós falávamos no começo da reunião, o homem de dupla face, de dupla personalidade dentro da igreja, que vomita a santidade, mas lá fora não demonstra o que é aqui dentro, não demonstra. Eu sempre falo e vou falar mais uma vez, que se Cristo estiver no seu lar, na sua casa, os seus vizinhos vão perceber. Se Cristo estiver dentro da sua casa, meu amigo, as pessoas que estiverem ao seu derredor vão te mandar mensagem, vão falar com você, vão tentar te procurar de qualquer maneira, porque Cristo reflete na sua vida. E na vida dos pecadores, eu vim trazer fogo, eu vim trazer condenação, eu vim trazer o justo castigo. Ele mesmo está falando. Cadê o Deus que aceita tudo aqui? Cadê o Deus que aceita tudo e todos? Justo juiz, o Deus triuno. Ele é justiça, o seu nome é justiça, como a gente sempre fala. Quer continuar pecando? Continua. Saiba você que esse fogo está sobre a sua vida. Ele mesmo falou: eu vim trazer fogo. Quer dar mau testemunho? Dá mau testemunho, continua. O fogo está sobre você. Não é fogo do batismo do Espírito Santo. Tira isso da cabeça, eu vou mostrar para vocês. Ele está falando lá em Mateus 3,11 que ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo vai vir sobre. E o fogo do Espírito. Não, meu amigo, é fogo de condenação. Fogo de condenação. Tanto Cristo batiza com o Espírito Santo para salvação, quanto o homem do pecado para condenação. O homem será condenado, o homem do pecado será condenado, porque está escrito na palavra da verdade, que Deus não se inclina aos pecadores, antes Ele se inclina àqueles que fazem a sua vontade.
a vontade da sua palavra. E a palavra dele nos manda negar a nossa vontade, negar nós mesmos, olhar para dentro da gente, provar a nossa fé. Será que eu continuo na fé, meu Deus? Será que eu não estou andando em lugares escorregadios? Será que eu não estou andando em lugar que eu possa tropeçar? Será que esse pecado, que por mais que diante dos meus olhos não é nada, será que pode custar muito a minha alma? Pode, porque um pouco do fermento leveda toda massa. Um pouco do fermento leveda toda massa. É um pecadinho, pastor, não tem nada a ver. Faz isso então, faz isso. O homem santo, o homem irrepreensível, o homem que foi justificado, o homem que foi santificado, e o homem que será glorificado, ele não coloca os seus pés em lugares escorregadios. Por isso que a Bíblia manda em Salmo 1, capítulo 1, bem-aventurado o homem ou varão que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer é na lei de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Se o meu prazer é em Deus de dia e de noite, todo momento, toda hora, a minha mente não vai ter resquício do pecado, não vai ter momento que eu vou pensar em querer fazer coisa errada, porque a minha mente está voltada para a palavra. Eu quero conhecer a Deus. Revela-te a mim, ó Senhor, porque é o maior desejo que eu tenho. Eu falava para ele hoje, com a minha cara no pó: faça como o Senhor fez com Moisés. Revela-te a mim, meu Deus. Eu não quero nada do que esse mundo pode me oferecer. Tudo que eu quero é poder ver a tua glória na minha vida. O meu maior desejo é poder conhecer o Senhor, o Deus das Escrituras. Revela-te, Senhor. Revela-te nessa igreja, para que essa igreja se acorde, porque muitos estão dormindo. Temos que voltar a ser a igreja dos mártires do passado, a igreja piedosa que tinha prazer, meu Deus, que amava a palavra de Deus, prazer, amava a lei de Deus. Temos que voltar a isso. Cristo não veio trazer amor à terra, não. Ele veio trazer fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse. Agora aqui a parte principal e mais complicada, mas para você entender. Tenho, porém, um batismo com o qual eu hei de ser batizado. Jesus está falando: tenho, porém, um batismo com o qual eu hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Que batismo que é esse? O batismo do castigo da cruz. Jesus vai ser batizado com o castigo da cruz. O fogo da condenação vai cair sobre o pecado do homem que estava sobre Cristo. Cristo vai padecer o batismo do fogo, mas não diretamente nele, mas sobre o pecado do homem. Ele mesmo fala: e como eu me angustio até que isso aconteça. Olhamos para a passagem, meu Deus, que está em Mateus 26:39, que quando Jesus sobe o monte para orar ao Pai, ele chega lá e ele começa a suar sangue. Não é mais suor, é sangue que sai do rosto dele. Ele fala: ó Pai, se possível afasta de mim esse cálice, antes que não seja feita a minha vontade, mas a tua. 3 vezes ele fala isso: se possível afasta de mim esse cálice. Jesus sabia que o batismo da condenação, o batismo do castigo que cairia sobre ele, custaria muito a sua vida, na vida dos pecadores. Era eu e você que estava sendo fincado naquela cruz. O meu pecado, o seu pecado estava sobre ele, e ele se angustiava, e ele chorava lágrima de sangue, porque ele saberia, Cristo sabia que isso estava para vir sobre a vida dele. Olha o que Cristo pagou por nós. Por isso que ele veio trazer fogo à terra, condenação à terra, porque mesmo que ele pagasse esse preço naquela cruz, esse batismo, ele sabia que muita gente ainda iria rejeitá-lo. Ele sabia que muita gente ainda iria trocá-lo, iria vendê-lo. Não podemos argumentar sobre o templo de Deus, que era voltado para a oração, que foi feito casa de salteadores. Não, fizemos o mesmo.
olhamos para dentro da gente, procuramos Cristo só no domingo, procuramos Cristo só nos finais de semana, procuramos Cristo só quando os nossos sapatos apertam, porque dias de semanas a nossa vida se compara a Sodoma e Gomorra, dias de semanas a nossa vida se compara ao mesmo tempo do dilúvio. Não queremos saber do anunciamento do Evangelho, não é estar falando que o dilúvio vai vir, deixa que eu vou só no domingo, não é estar falando, se desvie dos seus maus caminhos, a chuva vai cair, mas o homem não está dando ouvido. Os anjos que desceram para salvar Ló e sua família estão anunciando: o fogo vai cair, o fogo vai descer sobre vocês. Não tem problema não, domingo eu vou estar lá. Só no domingo que você é cristão? Problema de muita gente que é só no domingo que ela é cristão. Só no domingo. Dia de semana, meu amigo, ela é um Barrabás. Dia de semana ela é um daqueles soldados romanos. Não, Cristo. Se possível ela estava com aquela flecha na mão, enfencando na lateral do nosso Cristo e falando assim: calma aí, deixa eu fazer o que eu quero por um momento. Depois eu vou para a igreja pedir perdão. Depois eu vou para a igreja, peço perdão. Aí eu sei que o Senhor vai me perdoar porque o Senhor aceita tudo e todos. É o pensamento de muitas pessoas. Deus aceita tudo e todos. Vai querendo nesse seu pensamento, meu amigo. É nesse pensamento que tem muita gente gritando do inferno pedindo mais uma chance. É com esse pensamento do grupinho do não julgueis que hoje está no inferno gritando querendo mais uma chance. É nesse pensamento que pessoas do inferno hoje gritando, falando que falavam em terra: Deus conhece o meu coração, quem é você para me julgar? Eu sou o que estou anunciando a palavra da verdade. Julgai segundo a reta justiça de Deus. Julgamos segundo a reta justiça de Deus. E eu estou mostrando para vocês o batismo que veio sobre Cristo, o batismo da aflição, o batismo do castigo, o castigo que nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. É esse o batismo. Cristo recebeu um batismo, o batismo do castigo, o batismo que recebeu um fogo devido sobre o pecado da humanidade. Foi moído naquela cruz. A Bíblia diz em Isaías 53 que Deus sentia prazer em moê-lo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Os homens rejeitaram, os homens não o conheceram, ele não era formoso, sobre si não tinha formosura, meu Deus. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Se eu sou sarado hoje, meu amigo, é porque foi por causa daquela cruz. Foi por mim não, foi pela minha fé não foi por uma oferta que eu dei na igreja não foi pelo meu alto dízimo que eu dou na igreja, não foi pela campanha de 7 dias, não, porque graças a Deus nós não pregamos esse sermão diabólico aqui dentro, nós não falamos para vocês que você tem que fazer 7 dias de alguma coisa, para que Deus possa olhar para vocês, não. O que eu falo para vocês: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Quem vos impediu para vocês não creres na condenação futura? Raça de víboras! Quem que impediu vocês? É esse o sermão que tem que concretizar no seu coração, que tem que estar cauterizado. Foi Ele a propiciação pelos nossos pecados, foi Ele que foi entregue como ídolo, para que hoje a gente tivesse vida, para que o homem morto ressuscitasse juntamente com Ele. Amém? 50 de novo. Tenho, porém, um certo batismo com o qual eu hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Por quê? Por que eu vou estar contra o meu pai? Sabe por quê? Porque quando você se converter de fato, de verdade, dentro da sua casa, você vai ser diferente do que eles estão sendo.
você vai demonstrar ser uma pessoa totalmente diferente do que eles estão sendo. O homem que pecava no copo de bebida, senta do lado do pai que também bebia. Está aqui, meu filho, bebe um copo aí. Não, pai, hoje eu sou de Cristo. Tem nada de Cristo, bebe aí. Não, pai, agora eu sou de Cristo. Aconteceu com o senhor, com o sobrinho, né? O obreiro, quando era o velho homem, também bebia. Depois que se converteu, vieram oferecer bebida para ele. Zombaram da cara dele, tiraram sátiras da cara dele. Aconteceu com muita gente aqui dentro, que bebiam antes, que faziam tudo de errado. Não, eu não posso negar Cristo mais. Foi Ele que me deu vida, não foi vocês. Ele chamou a mim e não vocês. Se vocês querem continuar nos seus pecados, que sejam vocês e não eu. Se vocês querem continuar entristecendo o Espírito de Deus, a qual vocês não foram selados ainda, mas se eu fui selado, eu não vou trocar ele, não vou trocar por um copo de cerveja, não. Eu não vou trocar por um maço de cigarro, por uma noitada num prostíbulo, por um celular, seja o que for. Não, eu não vou trocar ele, meu amigo. Eu vou trazer vida para dentro de mim, porque Ele me prometeu que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo que é velho se virou esterco, não tem mais isso dentro de mim. Eu sou um novo homem, uma nova mulher. Cristo foi a propiciação pelos meus pecados, foi Ele. Eu saí de casa, eu rejeitei a ordenança do meu pai, porque a Bíblia mesmo fala, estarão dois numa casa, o pai contra o filho. Eu prefiro agradar a Deus, eu prefiro agradar o Espírito Santo, eu prefiro agradar a Trindade Santa, do que ter que agradar pessoas, meu amigo. Perca pessoas do seu lado, mas não perca a essência de Cristo. Perca tudo e todos, perca amizade tóxicas, mas não perca a sua salvação. Perca. Foi Cristo que te deu vida, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi seu irmão, foi ninguém dentro de casa. Você vai arrumar uma guerra dentro da sua casa, de falta de verdade, você se converter, porque olharão para você com outros olhos, meu amigo. Agora você é de Deus, agora você não faz mais as coisas do mundo. Você começou a anunciar as boas novas dentro de casa. Quão suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da paz. Pastor, e que paz é essa? Sabendo que Cristo veio trazer fogo ao mundo, que Cristo veio trazer fogo à terra. Ele disse: eu não vim trazer paz. É disso que eu estou falando. A paz, eu vos dou a paz, porque Ele é a paz. A paz nos remanescentes, nos nascidos de novo. Se eu sou de Cristo, a paz de Deus vai reinar dentro de mim, mesmo no meio de um mundo turbulento. Era isso que Paulo falava, porque eu sei viver na fome, eu sei viver na escassez, eu sei viver na espada. Ele sabia viver em todos os momentos de dificuldade, mas ele tinha paz dentro dele. Ele era preso, ele era açoitado, ele era apedrejado, mas ele tinha paz. E por que Cristo naquele momento não veio trazer paz? Porque saberia que um convertido causa guerra dentro de casa, porque dentro de casa outras pessoas olharão para você diferente. Você não vai fazer mais as mesmas coisas que elas faziam, as mesmas coisas. Mateus 3,11. Esse é o batismo de fogo que o Espírito Santo e o próprio Cristo vai trazer sobre a terra. Mateus 3,11. Esse batismo é Cristo que vai trazer, não é o batismo que ele sofreu na cruz. Mateus 3,11. Todos acharam, gente? Jesus falando, João Batista falando assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é poderoso do que eu, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você já sabe disso. Dois batismos, um batismo do Espírito Santo e o outro com fogo. Batismo de fogo, condenação. Batismo do Espírito Santo, salvação. O mesmo Cristo da cruz, ressuscitado, ressurreto,
É o Cristo que vai trazer salvação por intermédio do Espírito Santo, mas é o mesmo Cristo que no último dia, quando o homem estiver diante do tribunal de Deus para serem julgados, será batizado com fogo. O homem do pecado, o homem da iniquidade, o homem transgressor da palavra da verdade, o homem que ouvia a palavra, mas não colocava em prática, esse homem experimentará do batismo do fogo, porque nós temos que entender texto dentro de contexto. Nossos irmãos pentecostais entendem que o batismo de fogo é o batismo do Espírito Santo. Não, pessoal, é texto dentro de contexto, porque depois do batismo de fogo ele diz que faz o quê? Ajuntará o trigo com a pá e jogará onde? No fogo que não se apaga. Texto dentro de contexto. Jesus mesmo falara em Lucas 12:49, que a gente acabou de falar, que ele seria batizado por um certo batismo que ainda não aconteceu, mas como se angustiava antes que ele chegasse. O batismo com fogo sobre o pecado do homem que estava cravado na cruz de Cristo. Naquela cruz Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Foi tudo na cruz. Todo o preço pago, toda a raça humana que era condenável diante dos seus olhos, toda a raça humana. E como diz em Colossenses capítulo 2 versículo 14, que o tratado era contra você, era o flecho de tratado que estava contra a sua vida, meu amigo, foi que cair sobre ele. Hoje nós temos vida por causa dele. Hoje você está aqui por causa dele. Era para você estar gritando no inferno hoje, gemendo nos seus pecados, nas suas iniquidades, mas o Cordeiro Santo Imaculado pagou o preço no nosso lugar. Pagou o preço, um preço que ninguém consegue pagar igual, meu Deus, um preço que homem nenhum consegue pagar igual. Não há sacrifício perfeito, a não ser o que Cristo pagou na cruz. Por isso que o Evangelho de Cristo, tanto ele cheiro suave de vida aos salvos, como cheiro de morte aos homens que estão condenados. 2 Coríntios 2,14 fala isso. Se você quiser abrir, a vitória de Cristo, tudo é voltado para a cruz. Olha só, a vitória de Cristo. Graças porém a Deus, e em Cristo sempre nos conduz, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, da palavra, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem porém é suficiente para essas coisas? O Evangelho de Cristo cheiro suave e cheiro de vida aos salvos, mas para os condenados cheiro de morte, condenação. A condenação que Cristo veio trazer na terra. A palavra, quem que cravou a espinha dorsal da palavra na terra? Foi Cristo. O Evangelho de Cristo é anunciado hoje. A lei foi abolida, como diz em 2 Coríntios 3,14, que o Velho Testamento por Cristo foi abolido. Não há mais condenação sobre a gente. A lei não tem mais poder sobre a vida do homem, porque se a lei tivesse poder sobre a nossa vida, carne nenhuma se salvaria. Por isso que Paulo falava, por isso que eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso que eu dou graças a Deus por Ele, porque se não fosse Ele, seria eu. Por isso que Ele foi como uma cordeira, ou como uma ovelha muda em direção ao matadouro. Ele pagou o preço que era para que a gente tivesse pago, meu Deus. Foi Ele que pagou. O Evangelho de Cristo cheiro suave as narinas dos salvos. Você que é salvo, meu amigo, esse Evangelho está trazendo vida para vocês. Você que é salvo, esse Evangelho está te conduzindo à porta formosa. Esse Evangelho está te conduzindo à mesa da ceia juntamente com Ele. Vinde, ó amados do meu Pai, entrai e sentai na mesa, aquilo que já estava preparado antes da fundação do mundo. Estava preparado para os eleitos, estava preparado para os remanescentes.
Os judeus são comparados como a areia do mar, mas só será salvo os remanescentes. Nem todos que estão em Israel são israelitas, nem todos que estão dentro de uma igreja serão salvos, nem todos. A Bíblia mesmo diz que todas as coisas há um propósito, até o ímpio para o dia do castigo, até o ímpio. A soberania de Deus, a supremacia de Cristo na vida do homem. Amém, pessoal? Para a gente encerrar de vez, Isaías 53, 4, que é uma profecia de Cristo na cruz. Isaías 53, 4. Olha só, que o profeta Isaías, ele tem uma visão de Cristo na cruz. Foi o único profeta que viu a crucificação de Cristo. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, e era desprezado e o mais rejeitado entre... Ele está falando que Cristo era mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Para o juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua. Agora, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der alma como oferta pelo pecado. Que coisa maravilhosa! Bendita seja a cruz de Cristo, que salvou homens e mulheres miseráveis como a gente. Bendita seja a cruz de Cristo. Louvado eternamente seja Ele na nossa vida. Por isso que nós temos que dar graças a Deus por Jesus Cristo todos os dias. O próprio Deus moeu, sentia prazer em moê-lo, seu filho, prazer em moê-lo, porque Ele sabia que através daquele sacrifício perfeito, o homem teria vida. O homem na sua iniquidade seria justificado. O tratado de dívida que mataria o homem eternamente foi tirado diante dele e foi cravado na cruz em Cristo. Um sermão cristocêntrico que traz vida sobre você. Amém? Por isso que você tem que buscar Cristo em todos os momentos da sua vida, independente do que você passar. Não larga Ele por nada, não troque Ele por nada, nada nessa terra. Por isso que a fé reformada, ela traz dentro da igreja Cristo acima de tudo e de todos. Amém, pessoal? Por isso que nós pregamos Cristo sobre todos. Por isso que Cristo é a base forte dessa igreja. Por isso que Cristo é a pedra de esquina que foi posta para a salvação nossa. E como falamos sobre, como Jonas disse, Deus é a nossa salvação. A salvação pertence a Ele. Amém? Amém.
É isso que eu tenho para deixar para vocês. Ficamos de pé nesse momento e aplaudimos aquele que é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus.